Essa é a terceira aula do curso Matemática Quarentena, uma chance para todo mundo aprender matemática útil para o século XXI, feito de uma forma cuidadosa e divertida. E hoje nós vamos falar sobre divisibilidade. Nessa terceira parte da aula 3, eu quero falar com vocês sobre divisibilidade. Na parte 2, nós falamos sobre divisibilidade no caso em que o divisor é 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número é par se ele é divisível por 2. Mas, e no geral, o que quer dizer divisibilidade? Nós dizemos que um número A é divisível por um número D se na divisão de A por D nós temos resto zero. Isso é a mesma coisa que dizer que existe um número inteiro que satisfaz A igual a D vezes Q. E nesse caso, nós vamos dizer que o D é um divisor de A. Por exemplo, o 6 é divisível por 3, porque 6 pode ser escrito como 3 vezes 2. O 15 é divisível por menos 5, porque 15 pode ser escrito como menos 5 vezes menos 3. E da mesma forma, o menos 12 é divisível por 4, porque ele pode ser escrito como 4 vezes menos 3. E também o zero é divisível por qualquer número, porque o zero é qualquer número vezes zero. Agora eu quero mostrar para vocês como que essa propriedade de divisibilidade se relaciona com as outras coisas que nós já vimos, por exemplo, com a soma. Nós vimos na parte 2 que a soma de dois números divisíveis por 2, dois números pares, é um número par divisível por 2. Então, esse resultado que nós fizemos para 2 vale para qualquer número. A soma de dois números divisíveis por D ainda é um número divisível por D. Vamos dar uma olhada. Se K1 e K2 são dois números divisíveis por D, nós vamos mostrar que K1 mais K2 também é divisível por D. E eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar a demonstração que nós fizemos na parte 2 para cá. E aí você pode ver como, se você substituir o D por 2, você tem exatamente a mesma demonstração. É que como agora nós temos muitas variáveis, pode ser que isso fique um pouquinho mais difícil de acompanhar. Mas dá uma olhada aí no lado esquerdo da tela e você vai ver a mesma demonstração para os números pares que você já entendeu. Então, se eu quero escrever K1 mais K2, como que eu posso fazer? Como K1 é divisível por D, eu posso escrevê-lo como D vezes um outro número, um Q1. E a mesma coisa com o K2. Eu posso escrever K2 como D vezes Q2. Então, K1 mais K2 é D vezes Q1 mais D vezes Q2. Assim como os pares, P1 mais P2 era 2 vezes Q1 mais 2 vezes Q2. E nos pares nós colocamos o 2 em evidência, não foi isso? Eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado direito. Eu coloco o D em evidência. Eu uso a propriedade distributiva. E Q1 mais Q2 ainda é um número inteiro, que eu vou chamar de quadradinho. Ou seja, K1 mais K2 é D vezes o quadradinho. Sendo D vezes o quadradinho, ele precisa ser um número divisível por D. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa demonstração intercalando os números pares e um divisor qualquer D. Tem uma outra propriedade muito interessante que nós mostramos para os pares, que é um número par vezes um outro número qualquer, ainda assim é um número par. O que eu gostaria que você fizesse? Que você mostrasse que um número divisível por D vezes um número qualquer continua sendo um número divisível por D. Dá uma olhadinha na parte 2 da nossa aula 3 e você pode tentar copiar a demonstração que foi feita para o caso dos pares, mas no lugar do 2 você coloca um Dzinho, combinado? Mas a nossa propriedade no geral é que o produto de um número divisível por D por um número qualquer continua sendo divisível por D, assim como o produto de um par por qualquer outro número continua sendo par. Bom, agora a gente já sabe que se o x é divisível por D, então o oposto de x também tem que ser divisível por D. Por quê? Porque usando essa propriedade que a gente acabou de comentar,
que se o x é divisível por d, então ele multiplicado por qualquer número continua sendo divisível por d, se você multiplica o x por menos 1, você tem o oposto de x. Então, se o x é divisível por d, o oposto de x também é divisível por d. E eu estou mostrando isso aqui na tela para vocês usando uma barrinha. Essa barrinha, d barrinha x, significa que o d é um divisor de x, ou seja, que x é divisível por d. E unindo as duas coisas que a gente acabou de fazer, a gente tem uma propriedade muito legal sobre divisibilidade. Se o d divide o número a e o d divide o número b, você pode multiplicar o a por qualquer coisa, você pode multiplicar o b por qualquer coisa e somar que o d continua dividindo ax mais by, sendo qual for o x ou qual for o y. Por exemplo, 5x mais 10y é sempre divisível por 5, não importa o valor de x e y. Assim como 6x menos 9z é sempre divisível por 3. Agora eu quero fazer uma demonstração importante com vocês. Se você já percebeu que o conjunto dos divisores ele é fechado pela soma, o que isso quer dizer? Dois divisores somados sempre resultam em um divisor. Então, o que acontece quando eu pego um número que é um divisor e somo com um número que não é um divisor? Qual que vai ser o resultado? O resultado é que a soma não é divisível. Suponha o seguinte, que A é um número divisível por D e escreva assim, A mais N igual a S. Você pode somar o oposto de A dos dois lados. Isso vai te dar que o N pode ser escrito como S menos A. E aí a gente tem a seguinte propriedade. Se o D divide o S, como o D divide o A, ele também divide S menos A. Ou seja, se o D divide o S, então o D divide o N. Então, o que a gente acabou de fazer? Eu não supus a princípio que o N era não divisível, mas eu mostrei que se você soma um número divisível com alguma outra coisa e o resultado é divisível, essa alguma outra coisa que você somou só pode ser um número divisível por D. Então, raciocinando de trás para frente, se esse número não é divisível por D, a soma não pode ser divisível por D. Agora eu quero falar de uma última propriedade da divisibilidade. É uma propriedade bem interessante. E ela diz o seguinte, que se um número A divide um número B, e se o número B divide o número C, então o número A tem que dividir o número C. Por exemplo, 30 é divisível por 10. 30 é 3 vezes 10. Então, quando nós dividimos o 30 por 10, nós temos 3 bloquinhos de 10. Mas cada um desses bloquinhos pode também ser ele mesmo dividido em 2 bloquinhos de 5. Então, o 5 divide o 10 divide o 30. E olha só, nós conseguimos dividir o 30 em 6 bloquinhos de 5. Se o 6 divide o x, então, como o 3 divide o 6, o 3 também divide o x. Se o 10 divide o x, como 10 é par, o 2 também divide o x. Uma demonstração desse fato. Você pode supor que A divide B e o B divide C. Então, como o A divide B, você pode escrever o B como A vezes outro número. Eu vou chamar de Q1. E como o B divide o C, você pode escrever o C como B vezes Q2. Então, o C é B vezes Q2. E no lugar do B, eu vou colocar A vezes Q1. Então, C é igual a A vezes Q1 vezes Q2. Ou então, o C é igual a A que multiplica Q1 vezes Q2, usando a propriedade associativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o A divide o C. Então, nós vimos nessa parte 3 várias propriedades muito importantes da divisibilidade. Eu vou resumir aqui algumas propriedades e eu vou colocar uma, inclusive, que eu não falei com vocês, mas que é uma propriedade até bem evidente. O 1 divide todos os números, né? Todos os números são divisíveis por 1. Você consegue explicar o porquê?
Algumas propriedades da divisibilidade, então. O 1 divide x para todo número inteiro x. Se D divide A e D divide B, então D divide AX mais BY para qualquer inteiro x e para qualquer inteiro y. Agora, a transitividade. Se x divide y, y divide z, então x divide z. E tem uma outra muito importante que chama reflexividade. Quer dizer que x divide x para todo o número inteiro x. Com essas propriedades na mão, a gente está apto para falar sobre máximo divisor comum, que é o assunto da parte 4. Vem com a gente.